Página 16 de português. Por favor, coloquem a data de hoje, 1/3. Que página, tia? 16. Tá. Eu vou tirar meu livro. Página 16. Oi, Queiroz. Ô, tia, tu falou a primeira, a terceira questão? Sim, mas só que agora a tia já está na página 16, tá? Você agora Tá. vai corrigir depois. Na página 14 e na página 15 a gente não vai fazer nada, tá? Você está falando dessas duas páginas, não é agora, não. A gente agora está na página 16. Obrigado, tia. Nada, meu amor. A gente vai para essa outra página quando for a aula de produção de texto, tá certo? A gente vai pular aí, tá? Então, bora lá. Página 16, colocaram já a data de hoje, ô Pedro. Pedro Henrique. Pedro. Vamos embora. Pontuação. Ponto de exclamação. Travessão. Vírgula e 2 pontos. Então, hoje a gente vai aprender sobre essa pontuação, tá? Então, a gente vai estudar sobre ponto de exclamação, travessão, vírgula e 2 pontos. Todos vocês já viram essa pontuação quando a gente está lendo o texto, né? Quando a gente lê um texto, geralmente essa pontuação elas aparecem, tá? Mas vamos saber como é que a gente usa, principalmente quando é uma história contada pelo narrador. Vocês sabem o que é o narrador, minha gente? E aí, Sim, para falar, a pessoa que fala sobre as coisas. Ah, isso, Rafael. Alguém que conta as histórias. Fale, Yasmin. Muito bem. Então, ó, a gente escutou aqui dois coleguinhas, né? Um de casa e um de classe, presta atenção. Então, o narrador, gente, é aquela pessoa que ele está contando a história. Mas só que existem dois tipos de narrador. Que narra a história e o... Viu? Tem dois tipos de narradores, tá? Tem o narrador que ele conta a história, mas ele não participa dela, ele tá assim, só de fora. Era uma vez uma menina chamada lá. E existe aquele narrador que ele conta a história, mas ele participa dela. Certo dia, eu estava passeando, tá vendo? Eu contei aqui dois exemplos. O primeiro, ele só está narrando. E o segundo, ele participa. Ele narra e ele participa. Um se chama narrador observador, que é aquele que está de fora. E o outro se chama narrador personagem. Certo? Porque ele narra e participa. Tá bom? Já os personagens, o que são os personagens? Quem sabe me dizer o que são personagens? Em casa. Os que participam da história. Participam da história. Muito bem. Da história. Isso, perfeito. Isso, gente. Então, personagem são aquelas pessoas que participam da história, tá? Ela tá ali praticando alguma ação na história,
né? Quando eu conto a história de João e Maria, né? Já ouviram a história de João e Maria? Foram se perder na floresta, né? Sim. Personagens participando da história, das ações, tá? Então, ó, a gente pode encontrar essa pontuação que Tia falou em uma história, tá? O ponto de exclamação, eu vou escrever aqui no cantinho do quadro para vocês verem. E vai fazer nada agora. Ó, ponto de exclamação é esse ponto aqui, certo? Um tracinho. Estão conseguindo ver quem está em casa? Só a parte da fontinha dele. Não. Sim. Não tô vendo. Não. Tô vendo não. Não. Tá. Não, tia. Espera aí, então. Só um instante. Ó, esse é o ponto de exclamação. Estou mostrando a vocês, tá? Olha aqui, sala. Como é o nome dessa pontuação? Exclamação. Ponto de exclamação. Muito bem. Vou mostrar o Ponto outro. de Isso. Ponto de exclamação. Ponto de exclamação. Tá, bote aí. Esse aqui, que parece um sinal de menos, é um Travessão. travessão. Travessão, ele aparece no início das falas de um personagem. Quando o personagem ele fala num texto, né, numa história, então aparece o travessão. Então a gente já sabe que tem alguém falando. Outra pontuação. Mas ali é um hífen, tá? É diferente. É esse aqui, ó. Vírgula, que a gente usa muito, né? A vírgula, ela serve para separar. Por exemplo, quando eu digo assim, um exemplo, tá? Fui na feira e comprei maçã, banana, melancia. Eu estou separando os elementos com a vírgula, certo? E, por último, temos o dois pontinhos, assim, ó. Um em cima e outro embaixo. Os dois pontos, espera aí que tem alguém com o microfone aberto. Os dois pontos, eles servem quando a pessoa vai falar. Por exemplo, João encontrou Maria e disse. Aí aparece lá, os dois pontos. Aí João vai e fala, tá? É quando o narrador, ele diz algo que alguém vai fazer, que alguém vai falar. Então aparecem os dois pontos. Tá, vai chover, você pega minha sombrinha que tá aí fora. Ó, vamos lá aos nomes da pontuação. Quem é esse? De exclamação. Esse. Exclamação. Muito bem. Quem é esse? Travessão. Quem é esse? Vírgula. E quem é? Dois pontos. Então, Dois essas são pontos. as pontuações, tá? Outro
Clara, você está ativando o seu microfone, meu amor. Você fecha, por favor? Obrigado. Então, entenderam? Sim. Bora lá. Bora Sim. fazer a atividade agora. Não. Vamos fazer a Vou limpar meu ouvido. Tá coçando, né, o ouvido? Deixa eu fechar o microfone. Não tenho medo de cotonete no ouvido. Vejam só, para essa atividade a gente precisa ir lá na página 14, tá certo? Na página 14. Vocês estão vendo um texto, A Floresta Encantada, tá? Que a gente vai trabalhar ele após o recreio, mas eu já vou pedir para vocês lerem e vocês vão enumerar os parágrafos. Então, parágrafo é aquele pequeno espaço que a gente dá antes de começar um texto. Então, antes de começar um texto, aquele pequeno espaço é chamado de parágrafo. Então, vocês vão enumerar. Vocês vão vir aqui na página 14 e aonde tiver o parágrafo, vocês colocam 1, aí no próximo 2, 3, 4... Tan, 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 e tan, tan, tan. Bora lá. Façam isso aí. No título, não. O título não é parágrafo, tá? O título é sincronizado. Oi, Renata. Eu não entendi. Veja só. Vocês vão lá na página 14. Vão voltar uma folhinha. Vão na página 14. E vão colocar os números para saber a quantidade de parágrafos que tem aqui. Certo? Parágrafo. O que é parágrafo? Parágrafo são aqueles pequenos espaços que existem antes de começar um texto, né? Antes da gente começar a escrever. Então, por exemplo, aqui, ó, eu já tenho um parágrafo. Tá vendo o espaço? Então, eu já conto como um. Tá vendo? Isso aqui é um parágrafo, tá? Você vai colocar a quantidade de parágrafos. Na frente do parágrafo, você coloca o número. 1, 2, 3. Entendeu agora, Renata? Sim. Ô, tia, Oi, Beatriz. o que a senhora disse mesmo? Não entendi. Página 14. Para enumerar os parágrafos. Tia, Tia, é para botar os números do parágrafo na página 14? Na 14, isso. Você vai colocando 1, 2, 3. Uma colega perguntou assim na sala, uma pergunta interessante. Tia, quando o personagem fala, também é parágrafo? Sim. Quando aparece isso aqui, o Certeza não? lá na fala do personagem, também é um parágrafo, tá? Oi, Beatriz. ô, tia, a senhora disse para numerar. Numerar como? Meu amor, preste atenção. É a terceira vez que tia vai explicar. Preste atenção. Você vai lá na página 14. Você está na página 14? Sim. Lá na página 14 tem um texto. Então, você vai colocar os números, a quantidade de parágrafos. Primeiro parágrafo, você coloca o número 1 na frente. Segundo parágrafo, você coloca o número 2. E assim sucessivamente. Entendeu? O que é um parágrafo? Parágrafo é aquele espaço que existe antes de começar um texto. Entendeu? Tia, 11 parágrafos. Espera aí, tá, Antônio? Daqui a pouco. Não entendeu ainda, Beatriz? Como assim é para fazer os números onde tem um espaço? Meu amor. Você vai colocar o número aí. Número 1, número 2, número 3. Tá? Oi, Queiroz. Ô tia, é para dizer quanto tem, é? Você vai colocar a numeração, tá? Coloque a numeração. Coloque lá número 1, número 2, número 3. Está certo?
Na frente do parágrafo. Oi. Pode. Se estiver chovendo, você pega minha sombrinha que está aí na frente. Deixa eu abrir aqui o livro do aluno para poder mostrar melhor vocês que estão em casa. Uma preguiça, né? Uma chuvinha, né? Oi. Eu posso avisar pra minha mãe que eu ia assistir aula online, não ia pra escola. Que a casa sua, uma chuva daquela, aqui, eu pensei que a estrada ia ficar alagada. Oi, Benício. Não. Vejam só, presta atenção quem está em casa. Eu compartilhei aí com vocês para explicar melhor. Aqui é o texto, tá? Presta atenção, Vice Beatriz. Aqui a gente tem o início do texto. Depois de algum tempo, lá, 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 lá. Vocês estão vendo esse espaço que tem aqui? Estão vendo? Estão vendo, não é? Sim. Esse espaço, gente, é um parágrafo. Porque quando a gente começa a escrever um texto, a gente tem que dar esse espaço que é chamado de parágrafo. Vejam que aqui embaixo, ó, não tem esse espaço. Então, aqui não é parágrafo. Então, aqui é um parágrafo. Aqui, ó, junto a uma casa é um parágrafo. Aqui é onde tem o travessão, que é a fala do personagem, também é parágrafo. E isso aqui também são parágrafos. Certo? Entenderam? Entendeu, Renata? Entendeu, Beatriz? Podem responder, tá? Página 16. Respondam a página 16. Voltem lá. Tia, posso ir no banheiro? Para botar o número. 1, 2. O número. Se estiver chovendo, você pega a sombrinha que está aí fora, viu, Anderson? Não, não começa daí, não. Começa lá de cima. Depois. Podem responder página 16 e coloquem o nome classe, por favor. Depois vem para cá. Oi, Davi. Tia Kelly, aí na letra B, a gente vai aqui nesse textinho de cima ou no texto da página 14? Só um instante. Deixa eu olhar aqui. Na letra B, do terceiro, né? A e B. A e B. É desse textinho que está aí. A senhora que limpava o peixe começou a rir. Um gato tão pequeno para um peixe tão grande. Ele pensa que é um leão, disse Breno. É desse textinho que está aí, tá? No segundo quesito, é para você dizer quais são os parágrafos que a narradora ela reproduz a fala dos personagens. Aí você volta lá e vai dizer quais são os parágrafos. Por exemplo, parágrafo 2, parágrafo 3, 4, 5. Não só tem 11 parágrafos não, tá, gente? Só uma dica, tem 12 parágrafos. São 12 parágrafos, tá? Onde é que é para botar o resultado? O resultado você coloca no primeiro quesito. No primeiro, você coloca aí de lado. Não tem linha, mas você coloca aí mesmo.
Da página 15? De lado do primeiro quesito não tem linha, mas você pode colocar lá mesmo. 12, isso. São 12. Ô tia, eu já terminei de numerar. Pronto, agora você vai fazer o restante da página. Volte lá na página. Página 16. Volte para a página 16. Tá, tia. Você estudava onde antes mesmo? Aonde? Embora agora. A hora, tarefa para fazer. Bora, Pedro, acordou? É. Agora. Não tá aqui, perdeu a explicação todinha, porque faz o tempo que eu te chamo, tu tá dormindo. Eu sei que hoje o dia tá bom para dormir, mas não pode. Você vai enumerar a quantidade de parágrafos. Parágrafo é esse espaço aqui que existe, ó. Então, você vai colocar aqui número 1, número 2, 3, 4, 5, tan, tan, tan. Tá aqui. Já numerou os parágrafos, não? Você já não foi? Agora você vai dizer em quais parágrafos a narradora ela reproduz a fala dos personagens. Aqui. Qual desses parágrafos tem fala de personagem? Você coloca 3, 4, 5, tan, tan, tan. É onde aparece travessão. Quando aparece um travessão, não é porque tem alguém falando, tem um personagem falando? Travessão é esse tracinho aqui, isso aqui, ó. Isso aqui é um travessão. Então, você vai ver. Se estiver chovendo, pegue a sombrinha que está ali fora. Você vai ver em quais são as falas do personagem. E você vai botar lá. Parágrafo 3, 4, 5. Gente, Ô tia, ô tia, oi, Alex. eu tô em dúvida na quarta questão. O microfone estava fechado de novo, minha gente. Mas que situação. Tia, Quarta questão, só um instante, Beatriz. Você vai completar as frases com o nome da pontuação. Você vai ler a função dela. Indica o início da fala dos personagens. Qual é a pontuação que indica a fala dos personagens? O nome da pontuação. É ponto de exclamação, é vírgula, é travessão, aí você coloca o nome. Oi, Beatriz. Pode dizer 16 e 17. tia, Oi. Oi, Beatriz.
Ô tia, eu ainda tô na página 16. Eu tô em dúvida na questão 2. Na questão 2. Eu ainda tô na... Tem vilão. Você fala vilão. Começa daqui, Yasmin. 1, 2, 3. Já não estou mais na página 16, porque eu ainda... Vejam só. Na página 16, na segunda questão, você precisa voltar lá no texto e ver quais foram os parágrafos que tem fala de personagens. Então, as falas dos personagens aparecem com travessão. Então, você vai ver parágrafo 3, aí você vai colocar 3,4,5, pan, tan, tan, tan e tan. Oi, Bianca. Terceiro, né, que você está falando? Cadê? Deixa eu ver. Pinto de amarela fala dos personagens. A fala dos personagens é onde aparecem as travessões. Um gato, nananana. Aí é de amarelo. Pinte de verde os trechos em que a narradora, no caso a Pilar, conta a história. A senhora que limpava o peixe começou a rir. E lá no final, disse Breno. Não, isso é o dela. Você está em outra questão. Você está no segundo ainda. Oi, Beatriz. Oi, Beatriz. Não, tia, porque sem querer eu deixei a mão... É página 16 e 17. Vai, Anderson, tu ainda não colocou o parágrafo. Tem que olhar aqui, só um instante. Tem que olhar aqui. Olha aqui, quais são os parágrafos? Que tem fala do personagem. Fala do personagem é quando aparece o travessão. Travessão é esse sinal aqui. Então, cadê? Quais são os parágrafos que aparecem? Aí você vai botar 3, 7 não. Aí você tem que colocar aqui, você tem que ir olhando aí. Você vai colocar 3, cadê? Aonde? Aqui. 3. É o número. 3, 4, aí vê os outros. Oi, Yasmin, é o quê? Que tracinho você vai pintar? Eu preciso ver esse peixe. Não, você vai pintar nada aí, não. No texto, não. Ô, tia, tá? vírgula é um pontinho, né? Vírgula é isso aqui. Pinta a frase toda. Um gato tão pequeno para um peixe lá. Oi! Na letra E, na letra E. Não entendi a letra E. Letra E. Na última frase, que sinal de pontuação indica o fim da fala do personagem e o início da fala do narrador? Aqui, ó. Aqui, ó, nessa aqui. Não é exclamação, não. Ele pensa que é um leão. Aí tem um ponto de exclamação e tem uma vírgula. Disse Breno. Então, qual é a pontuação que está indicando o fim
da fala do personagem e o início da fala do narrador. Entendeu? E acabei seguindo. Só que você colocou todos, pronto. Agora você vai para o terceiro. Terceiro é para na letra A, você pintar de amarelo aqui a fala dos personagens. Cadê a fala dos personagens aqui? Acordou? Pronto. Agora você vai ver desses parágrafos. Quais deles? Não tem 17, não. Só são 12. Tu numerou tudo. Não é para numerar tudo. Deixa eu ver. Da borracha. Um lápis mesmo. É pra pintar com a massa. O que está indicando a fala dos personagens de amarelo. Aqui é 12. Aqui que é 12. Leve a sombrinha, viu? Esse daqui, né? É. Oi? 16 e 17. Fale, qual é a sua dúvida? Esse daqui. Sim, os dois, né? Vai embora para casa. Eu também. Eu falei também, mas eu vou fazer depois para Então tá louco, da hora. Cadê o dinheiro? Foi. Aonde? Vai, Pedro, colocou. Vem cá. Terminou? Certo. Agora você vai aqui, nesse quesito, dizer quais são os parágrafos que está reproduzindo a fala dos personagens. A fala dos personagens é quando aparece isso aqui, ó, que é o nome travessão. Como é o nome disso? Travessão. Então, aonde apareceu o travessão é a fala dos personagens. Então, você vai botar 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11. Vá, coloque aqui os números. Só é ir olhando. Vamos lá, Pedro. Oi, Júlio. Eu terminei, tia. Certo, meu amor. Ô, tia, Oi. é para fazer a página 17 também, é? 16 e 17. É de classe. Eu acabei de pintar aqui, esses dois. Aí agora na letra B. Na letra B é para você pintar de verde o trecho em que a narradora ela está falando. Narradora, aqui também, ó, tu pintasse de amarelo, mas aqui é de verde.
aqui é de amarelo, né? De verde. O que você pintou de amarelo tá certo. O de cima, que não tá pintado, é de verde. Nossa, minha mãe vai ficar feliz. Acabei de pintar. Mas faltou pintar aqui, ó. Disse Breno, que também é a fala do narrador. Onde tem aqui, ó. Disse Breno. É a fala do narrador também. É, pinte verde. É só disse bem, mas o resto é amarelo. Isso. Aí agora o que é que você vai fazer na letra C? Que sinal de pontuação indica que será reproduzida a fala dos personagens? Qual é o sinal de pontuação desses daqui? Só um instante, Lu. Desses daqui, que indica que alguém vai falar. Eita, fulano vai falar. Qual é? É os 2 pontos, é o ponto de exclamação, é a vírgula ou travessão. O travessão indica que já está falando. Antes do travessão aparece um outro ponto de outro ponto. Então você vai procurar onde tem o nome aqui, 2 pontos e marcar um X. Foi. Vai-se embora para o outro lado agora. Achei. Isso. Outra página agora. Não, página 16. Agora página 17, né? Já terminou? Terminou a 16 e a 17? Tá, então termina. 17 pra colocar. Que sinal de pontuação indica a fala dos personagens? Indica que o personagem está falando. Qual é o sinal de pontuação? Pronto, como é o nome dele? Então procure aqui o nome travessão. É, 16 e 17. Tia, eu sempre perco aqui Deixa eu ver, olha pelo meio. Na última frase, que sinal de pontuação indica o fim da fala e o início do narrador? Aqui, ó. Na última frase, tem um sinal aqui que está indicando que terminou, ele terminou de falar isso aqui e o outro vai começar. Não, depois dele tem um outro. Como é o nome? Como é o nome desse aí? Desse aqui. Tenta ler aqui para tentar descobrir como é o nome dele. Vírgula, ponto de exclamação. Ô tia, também para fazer a página 17? 16 e 17, sim. É, 16 e 17. Coloquem o nome classe, tá? Não era para pintar nada aqui, Rose. Não mandei ninguém pintar nada ali no texto. Era aqui. Se tu nem fizesse essa página, como é que tu já tá pintando? Se tu nem fez. Sobe a máscara, Rose. Cobre o nariz com a máscara, Rose. Quem é Maria de Fátima? É Maria Júlia, é? Eu não sei quem é. Quem? Quem? Lorena. Ah, Lorena. Oi, Lorena. Qual é a sua dúvida? Eu não entendi ainda. Oi? Eu não
entendi. Não estou entendendo nada, Lorena. Está muito baixinho. Eu não entendi a E. Não entendeu que letra? Letra C? A E. Letra B? E. Não estou te entendendo, não. Bota no chat qual foi a questão que tu não entendeu. Não estou entendendo. Na última frase, que sinal de pontuação está aparecendo? Para indicar o fim da fala do personagem e o início da fala do narrador. Lá onde diz assim, ele pensa que é um leão. Aí tem duas pontuações aí. Qual é a que indica que terminou aquela frase e já está começando outra? Tia. Então, você falando o quê? Completar com o nome desse daqui. É pra... Letra E. Tá. Na letra E, na última frase, ele pensa que é um leão. Aí tem um ponto de exclamação e uma vírgula. Disse Breno. Qual dessas duas pontuações aí está indicando que terminou aquela frase e que está começando outra? Você vai marcar o X. Tia. A letra 5 é para você reler esse trecho que está aí e depois fazer o que é que está pedindo. Na letra A, você vai pintar de amarelo as falas do personagem. Tem sim. Tem sim. Eu preciso ver esse peixe de perto. Exclamei, calma, pulando do barco. Exclamei pulando do barco é a fala do narrador. Pode, leve a sombrinha, tá aí fora. Tia. Mas leve a sombrinha. Leve, porque vai que chove. O tananã indica o início da fala dos personagens. Qual é a pontuação que indica o início da fala dos personagens? Oi, Yasmin. Tá, vou baixar. Que vai indicar que alguém vai falar. Como é o nome? Esse aí é uma vírgula. Tia, eu não estou entendendo eu não estou entendendo como que se faz o quesito 5 da página 17. Vou explicar. O início da... O início, então, que a pessoa vai falar. Que a pessoa já está falando. Então, que o início indica que alguém vai falar. Indica o início da fala dos personagens. Esse aqui, ele indica que alguém vai falar. Esse aqui indica que já está falando, entendeu? A pessoa ali começou a falar o início. Vamos lá, no quinto quesito. Preste atenção quem está com dúvida no quinto quesito da página 17. Temos aí um outro trechozinho, né? Lá daquele texto. E o que é que você vai fazer? Vocês vão na letra A. Para isso, você precisa ler o texto, tá, gente? Você só vai conseguir fazer se você ler o texto. Você vai pintar de amarelo as falas dos personagens. Então, aonde tem fala do personagem, você sublinha de amarelo, tá? Mas aí preste atenção, porque lá também tem a fala do narrador, que tem que ser de outra cor, é de verde. Por exemplo, eu preciso ver esse peixe de perto. Exclamei pulando do barco. Eu preciso ver esse peixe de perto é a fala do personagem. Exclamei pulando do barco é a fala do narrador. Então, ó, eu preciso ver esse peixe de perto é de amarelo. Exclamei pulando do barco é de verde, porque é a fala do narrador. Entendeu, Miguel? Tem mais, né? Você só viu como você fez.
Entendeu, Miguel? Conseguiu entender ou não? Espera aí, minha gente. Sim, tia. Ok, meu amor. Foi. Mas veja aí, a de amarelo é a fala do personagem, de verde é a fala do narrador. Oi, Yasmin. Então não pinte não, só sublinhe, passe um traço embaixo. Bora, Anderson, aqui. A indica, A pode ser Tia. empregada para separar. Só um instante. A fala do personagem com a fala do narrador. Só um instante. Tem isso, então bota o nome. Oi, quem falou em casa? Quem me chamou? Eu. Oi. Ô, tia, eu não tô entendendo a letra D, não, da página 17. Não precisa fazer nada na letra D, não. Do quinto, não. Não é do quinto? Não. Na página 17, letra D. Qual do terceiro é? É. Que sinal de pontuação indica a fala dos personagens? Qual é o sinal de pontuação que indica a fala dos personagens? Oi, Beatriz. Ô, tia, Oi, Beatriz. eu não tô entendendo aqui, ó. A pode ser empregada para separar a fala do personagem da fala do narrador. Qual é o sinal de pontuação que aparece para separar a fala do personagem da fala do narrador? Qual é o sinal de pontuação que aparece? Inclusive, ele tem aqui, ó, disse Breno. Antes de disse Breno. Isso, você vai completar com o nome deles, com o nome das pontuações. Gente, preste atenção. Falta 2 minutos para o recreio. 2 minutos. Eu vou liberar vocês, tá? Vocês vão fechar a câmera. Deixa eu terminar de falar. Vocês vão fechar a câmera, vocês vão fechar